Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta, Camila Monteiro. Prazer para quem não me conhece. Façam uma maratona aí, como eu falei no vídeo passado, né? Dos meus vídeos aqui do canal Tuvil e também do Camila Tuvil, tudo junto.com.br, meu blog. Se inscrevam, compartilhem, para a gente ter cada vez mais serviços verdadeiros com relação à acessibilidade e inclusão. O vídeo de hoje é a segunda parte sobre limpeza da casa e deficiência visual. Tu que já está inscrito, por favor, deixa o teu like e teu comentário, toca o sininho para receber as notificações. E como eu falei no vídeo passado, hoje eu vou falar sobre panos de chão, né? Sobre a parte do chão mesmo. Eu falei que eu uso 4 panos, né? Para limpar a minha casa semanalmente. Eu dediquei esse vídeo só para chão. Por quê? Chão acaba sendo a parte que mais suja dentro de casa, né? Porque a gente entra e sai, aí traz as sujeirinhas da rua, também junta muito pó, fio de cabelo, né? Próprio resquício de pelinho da roupa, às vezes, né? Dependendo do tecido da roupa. Pelo de cachorro, pelo de pets, né? Quando a gente tem pets em casa, não é o meu caso, mas muita gente acaba acarretando muita sujeira também por conta disso. Então, o que eu faço? Eu tiro sempre o excesso da sujeira primeiro, para depois passar o pano no chão. Eu uso também o álcool aqui, porque como eu falei para vocês, aqui no sul a gente tem a umidade, o álcool é a melhor coisa, na minha opinião, para tirar a umidade e limpar a casa ao mesmo tempo. Eu, gente, dependo muito do tato. Claro, qualquer deficiente visual, né, é o tato. Mas quando se trata de chão, acaba sendo uma coisa meio nojenta, assim, porque eu preciso mesmo, em questão de sujeira e chão, né, que são coisas sujas, né, as duas palavras são sujas, então eu não abro mão do tato, mesmo assim. O que acontece? Às vezes a gente varre, né, às vezes a gente passa um rodo, né, coloca, encapa o rodo com um pano específico e vai passando. Acaba sendo um pouco mais confortável, porque tu não fica curvado no chão para limpar o chão com a mão, né? Mas, mesmo assim, eu prefiro ficar curvada e limpar o chão para ter esse tato. Quem já varreu, sabe do que eu tô falando. Quem nunca varreu, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o processo de varrer. A gente pega a vassoura, obviamente, pelo cabo, né? E aí no fim da vassoura tem os pelos da vassoura que fazem a limpeza. E aí a gente vai fazendo um movimento, arrastando esses pelos no chão, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então a gente faz assim: esquerda para direita, esquerda para direita, esquerda para direita, esquerda para direita, ou direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda. O que acontece? A gente vai montando um morrinho, né, de sujeira, e aí lá no final a gente pega uma pazinha daquelas de lixo e junta tudo na pazinha e coloca no lixo, né? Com certeza é uma praticidade muito grande, mas eu nunca fui muito a favor de vassoura, tá? Eu não gosto de vassoura, nunca gostei de varrer. Primeiro de tudo porque eu não tenho coordenação motora, né, para varrer. Eu sempre tive um problema sério para varrer. Rodo, eu acho prático, mas tem essa coisa do tato aí que se perde, né? E eu não gosto, como eu falei para vocês, de passar direto o pano úmido no chão, não tirando o excesso da sujeira, né? Eu prefiro sempre tirar o excesso. Então, o que eu faço? Eu pego sempre um pano seco, isso até eu escrevi sobre isso no blog esses dias, né? Sobre limpeza. Então, eu te convido para olhar também lá, ler o texto, que é bem interessante, os textos de limpeza. Eu pego um pano seco, né? E faço o movimento da vassoura com o pano. E aí eu faço sim, curvada, né? Eu curvo as costas e vou fazendo o acúmulo da sujeira. Né? Aí pode até ser que de repente usando a vassoura, né, até seria mais fácil, porque eu poderia usar o mesmo raciocínio, mas como eu prefiro tato, então eu aboli a vassoura, né? Eu pego o pano e faço exatamente esse movimento, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e vou juntando em todas as peças da minha casa um morrinho, sempre no mesmo lugar, né? Então, quando eu limpo a sala, eu junto com um pano seco e deixo o morrinho da sujeira entre a parede da minha sala e a parede do corredor. No meu quarto, eu junto um montinho da sujeira entre a parede do meu quarto
e a parede do corredor. A sujeira do corredor, eu junto entre a parede do corredor e a parede da cozinha, a saída, né, da porta da cozinha. E do quarto da minha mãe, eu junto a sujeira entre a parede do quarto da minha mãe e o corredor. Porque o corredor acaba sendo uma referência? Porque o corredor é a parte central da casa, né, onde a gente mais tem o trânsito, né? Então, eu costumo fazer isso. Aí, o que eu faço? Eu pego esse pano, mesmo o pano seco, e abocanho cada pontinho, cada morrinho de sujeira e coloco no lixo, né? Então, eu pego a sujeira, empacoto assim, né? Meio que como se eu fosse pegar um punhado de arroz, um punhado de pipoca quando a gente vai comer, sabe? Eu pego exatamente esse movimento de colocar assim o pano ao redor da sujeira, exatamente esse mesmo movimento, e coloco no lixo. Eu faço isso 4 vezes, porque são 4 os montinhos que eu faço de sujeira, né? Aí vem a parte mais nojenta, porque o que acontece? Eu, além de sacudir no lixo, né, eu passo a mão nesse pano para tirar toda a sujeira, né, mais fio de cabelo, pelo de roupa, né, essas coisas para soltar bem daquele pano, né. Por que eu uso um pano seco? Porque eu acho que ele solta mais fácil a sujeira. Eu prefiro essa primeira parte, assim, mais com pano seco. E aí depois, se a minha casa, normalmente ela segue uma rotina, a gente não tem muito movimento aqui em casa, não sai muitas vezes, então eu acabo virando esse pano do avesso, umedeço ele com álcool e uso o mesmo pano do outro lado, obviamente, para limpar toda a casa com a parte mais úmida do álcool mesmo, né? Quando a casa tem muita visita, ou a gente sai muitas vezes, traz muita sujeira para dentro de casa, aí eu pego um outro pano e umedeço o pano com álcool e passo no chão. Como o meu piso é laminado, eu não encharco também o pano de álcool, porque a gente não deve fazer isso com piso laminado. Mas se tu tem outro tipo de piso, verifica, né? De repente é interessante. Se tu usa aspirador de pó, né? Também é uma coisa que facilita, porque o aspirador de pó a gente trabalha muito com tato, porque a gente pega aquela mangueira, se tu tem carpete na tua casa, tapete, né? Então, tu coloca isso. Se tu tem parquet, também é interessante, tem vários produtos que a gente pode usar, né? Com parquet, mas eu utilizo mais o álcool por conta disso, né? E não encharco o pano. Aí acaba ficando tudo muito limpinho, né? E por conta disso, acaba sendo mais trabalhoso, porque o chão acaba sendo a parte que eu mais canso mesmo, porque eu acabo fazendo muito esforço, né? Depois do meu exercício ainda, que eu já estou esbaforida, depois de fazer vários movimentos, né? Vários exercícios, então a gente acaba cansando bastante, mas igual, eu prefiro que seja assim, né? E aí tem pessoas também que gostam de fazer isso com o pé, inclusive deficiente visual, que gosta de usar o tato, e aí não fica com aquela dor nas costas, não se curva. O que eles fazem? Às vezes eles passam com o pé descalço mesmo, né, para ver se toda a sujeira saiu, né? Ou então pegam um pano, como se fosse a metade de uma toalha de rosto, e andam assim miudinho, com toda a sola do pé no chão, por toda a casa, para limpar a casa assim. E aí tu caminha bem miudinho, como se a gente estivesse patinando no gelo, assim, né? Ou andando com qualquer tipo de patins, e como se a gente tivesse com os cadarços dos tênis amarrados um no outro, e a gente não completa o passo, né? A gente não faz um passo muito grande. A gente faz passo miudinho e vai passando ali ao redor da casa. Também é uma forma legal de fazer. Tu que gosta de vassoura e rodo, também é legal. Aí tu pode tirar esse excesso, seja com a vassoura dessa forma do pano que eu falei, e depois pega o rodo, umedece o pano, encapa o rodo ali e vai passando, né, pela casa. O importante é manter sempre limpo, né? E não te mixa, tu que é deficiente visual, tu consegue sim limpar a casa e a gente consegue fazer isso muito bem feito, modéstia à parte. Certo, gente? Aí depois, claro, eu lavo todos os panos, né, que eu usei durante toda a minha limpeza. Se aquele pano que eu uso para tirar os montinhos de sujeira tiver muito cretino, eu boto fora, obviamente. Mas qualquer outra coisa, eu lavo todos os panos
e deixo tudo estendidinho, bonitinho ali, lavo no tanque aqui da minha casa e aí deixo tudo limpinho, certo? Mas cada um, né, sabe como é melhor, mas eu procurei aqui deixar as minhas táticas, espero que eu tenha sido útil de alguma forma, certo? E no próximo vídeo fiquem ligados, porque eu vou botar a mão na massa e, né, eu vou mostrar como é que eu coloco em prática tudo isso que eu expliquei para vocês nesses 2 vídeos, ok? Um beijo para vocês então e aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam, né, de se inscreverem aqui no canal, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!